Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versos 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governem, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todo o homem. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao teu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos nós. Neste capítulo, nos versos 1 e 2, Paulo diz quem nós devemos ser. Nos versos 3, ele diz quem nós éramos. Nos versos 4 até o 7, houve mudança em nós. E no verso 8, quem nos torna. A partir do verso 9, nós temos instruções mais direcionadas a Tito, especificamente à liderança, mas que também servem para a igreja. Ele diz, por exemplo, para Tito evitar perder tempo com coisas insensatas e infrutíferas. Ele diz para Tito ter comunhão com ministros fiéis, com pessoas fiéis. Ele diz para Tito que a fé tem que ser praticada, não apenas conhecida ou verbalizada, e termina com uma saudação para todos aqueles que amam a verdade. Hoje nós vamos tratar, obviamente, a partir do verso 9 até o final do capítulo. Hoje nós encerramos a carta que Paulo escreveu a Tito. Então nós já vimos o que acontece ali dos versos 1 a 8, lembrando que em Creta havia um problema, um bando de pessoas frívolas, gente gananciosa, gente desobediente, gente que ensinava coisas insensatas e inúteis, gente que conseguia perverter, conseguia seguidores para eles e que conseguiam perverter a vida prática da igreja. Gente que buscava perpetuar, manter dentro da igreja o estilo de vida que trouxeram do mundo em corações não circuncidados, em corações não convertidos. É por isso que a primeira orientação que Paulo dá a Tito, aqui a partir do verso 9, é evitar perder tempo com o insensato. Provérbios, por exemplo, no capítulo 14, diz assim: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Mantenha distância do insensato, porque você não tem nada a aprender com ele. E neste texto aqui, o insensato vai se caracterizar pelo legalismo judaico, pela desobediência e por uma vida pecaminosa que vai evidenciar o seu estado de morte espiritual e de condenação. O legalismo era a forma de insensatez que se manifestava em Creta. Por isso que Paulo diz: não se ocupe com fábulas judaicas, não se preocupe com mandamentos de homens desviados da verdade.
O legalismo era a forma que havia em Creta. Em outros lugares e em outras épocas, o legalismo insensato, a insensatez, pode adquirir outras formas. Eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente. A segunda orientação que Paulo dá aos ministros é para que eles mantenham comunhão com outros ministros fiéis. Qual é o objetivo? Para que eles se edifiquem, para que eles se estimulem mutuamente, para que eles possam se incentivar uns aos outros à perseverança na caminhada ministerial, para que eles resistam às adversidades. E essa instrução é muito preciosa. Por quê? Porque as más companhias podem trazer corrupção ao coração. Você conversar muito tempo com pessoas que usam palavrões, com o passar do tempo, você começa a pensar palavrões. E com mais tempo ainda, você começa a falar palavrões. E Paulo diz aos Coríntios, capítulo 1, não vos enganeis. Se você acha que você é impoluto, não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. A terceira orientação é: não descuide da aplicação prática do que você aprendeu. O que você aprende nas Escrituras, o que você ensina que os membros da igreja devem praticar ações proveitosas a favor de todos os homens, especialmente aos necessitados. A sua palavra tem que ser acompanhada de obras de justiça. Essa coisa é muito simples. Instruções simples, mas ao mesmo tempo preciosas e de grande utilidade para os ministros do Evangelho em todas as épocas. Primeiro, ele trata do relacionamento de pessoas por causa da doutrina. Em seguida, se refere à necessidade de companhia na jornada cristã. E a terceira, ensina a não descuidar do serviço, a ser fonte de bênção para todos, especialmente os necessitados. Então vamos ver o primeiro ensino. O exemplo de liderança evitando o insensato. Onde é que nós vamos encontrar insensatos? Em todos os lugares. Encontramos insensatos no ambiente da igreja. Ora, se tinha insensatos lá em Éfeso, onde Timóteo estava, se tinha insensatos em Creta, onde Tito estava, o que nós vamos imaginar que não existem insensatos hoje? Então a primeira instrução de Paulo é que Tito deveria se afastar com determinação. A ideia aqui é de tomar a resolução e fazer todo o esforço possível para afastar-se de conversas infrutíferas que apenas desperdiçariam tempo. Tempo que ele poderia utilizar de outra maneira. Ele vai mostrar mais à frente. Então essa primeira admoestação é como se Paulo estivesse dizendo a Tito: não perca tempo com discussões teológicas infrutíferas. E eu sei que os estudantes de teologia sempre correm o perigo de se dedicar aos debates teológicos, especialmente nessa época aí de rede social, mostrar conhecimento, lacrar, do que a aplicação prática da doutrina. Paulo diz: evite perder tempo com tolices, coisas inúteis, coisas de quem conversa à toa. Lá em Provérbios, capítulo 26, a palavra orienta para a gente não responder a um insensato segundo a sua estultícia. Porque se a gente fala de estultícia como eles, a gente se torna, pelo menos aos olhos dele, tolo. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode deixar o insensato ter uma resposta bíblica e clara, para que ele não ache que ele é um sábio. Ele não vai aceitar. Mas ele precisa ouvir que ele é um tolo. Então, devemos evitar tempo com tolices. Não há tempo a perder. E Paulo vai dizer para Tito: tem gente aí querendo discutir, por exemplo, genealogia. Quem é filho de quem? Os judeus gostavam muito disso. E os gentios também gostavam muito disso. Eles diziam, por exemplo, que determinadas cidades, que os habitantes, os cidadãos de uma determinada cidade, eram descendentes de um deus, de um personagem mitológico. Né? Tinha cidades que diziam: não, nós somos descendentes de Enéas ou de Ulisses. Outros diziam: somos descendentes de Hércules. Outros diziam: nossa cidade foi fundada por Diana, por Apolo. O deus Apolo na visão dos gregos, não Apolo da Bíblia. Então eles tinham essas discussões tolas e sensatas, e Paulo diz assim: isso não tem proveito nenhum. Essa questão de genealogia, por exemplo, Paulo diz lá, ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, que ele considerava a sua própria genealogia, né, filho de Abraão, né, e descendente de Benjamim, dos 12 filhos de
Jacó e um dos 2 filhos com a esposa que ele amava. Ele falava, eu sou hebreu de hebreus. Ele disse, tudo isso eu considerei como perda por causa da sublimidade de ser achado em Cristo. Então ele fala assim, esquece esse negócio de ficar discutindo tolice. Você não tem necessidade de ficar debatendo e contendendo. E a gente vê muito isso hoje na rede social, né? Alguém faz uma postagem, o outro vem e faz uma crítica, o outro faz uma crítica em cima da crítica, e às vezes o outro vai lá e faz uma gravação ofendendo a terceiro, e vira uma confusão, um escândalo, um verdadeiro escândalo na rede social. Ele diz também, olha, cuidado com o que os intérpretes da lei estão fazendo, porque a melhor interpretação da lei já foi dada pelo concílio em Jerusalém, em Atos 15, e ele vai repetir isso em Atos 21. Qual é a melhor orientação da lei? Qual é a lei que os cristãos devem guardar em relação ao judaísmo? Precisa circuncidar? Não. Precisa guardar o sábado? Não. Precisa oferecer sacrifícios? Não. Precisa crer em Jesus. E por causa dos judeus, evitar determinadas comidas para não escandalizar os judeus. E no meio dos gentios, evitar uma vida de devassidão. Ter uma vida pura. Esse é o mandamento. Esta é a lei para os cristãos. Outra coisa, evita discussões filosóficas, legalistas, genealógicas. Tudo isso é inútil e não traz lucro nenhum. Quem gosta de ficar discutindo essas coisas porque tem a mente longe da piedade é perversão. Então, o segundo aspecto quanto à prática. Nós somos orientados como cristãos a evitar o homem faccioso. Literalmente, deixa para lá o herege. É herege? É faccioso? Deixa para lá. Ele gosta de doutrinas falsas? Por que você vai ficar gastando seu precioso tempo discutindo com alguém que ama a falsidade, quando você pode investir esse tempo ensinando a verdade a quem quer aprender? Por quê? Jesus não disse para darmos pérolas aos porcos e nem o que é santo aos cães? Por que você vai perder o seu tempo com o homem faccioso? O seu coração é herético, é separado da comunidade da fé. Evita. Ele acabará, segundo a Bíblia, ele acabará sendo quebrado, destruído. É um perverso. É alguém totalmente corrompido em seu interior. O que Paulo diz aqui, é alguém que está desviado do caminho da retidão. É alguém que vive praticando o erro e age para levar outros aos mesmos erros, induzindo outros a serem tão perdidos quanto eles na violação da lei do Senhor. É possível que alguém apareça dizendo, eu sou pregador do Evangelho, com uma vida torta e não arrependido dos seus pecados do passado. Gente que nunca disse, puxa, eu cometi estes erros, eu os confessei, eu busquei restauração, para que agora eu possa... Não, continua escondendo as suas falhas, vivendo nos seus erros e nos seus pecados. É um indivíduo, segundo Paulo, perdido. E sabe quem é o responsável pela condenação desses indivíduos perdidos? É Deus quem os condena? Não. É Jesus quem os condena? É a igreja quem os condena? Nas palavras de Paulo, essa pessoa vive pecando e por si mesma está condenada. Então Paulo diz, evita o homem insensado. Evita o homem faccioso. Não perca tempo discutindo genealogia, filosofia e quaisquer outras coisas com o herege. Ele é um herege, é apartado da fé. Segundo, Paulo vai ensinar a ter comunhão com pessoas fiéis. Ele vai falar, por exemplo, aqui de algumas dessas pessoas. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, ministros do Evangelho que poderiam substituí-lo em Creta, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Paulo queria ter comunhão contigo. Aí ele vai dizer mais. Encaminha com diligência Zenas, alguém que estava passando por Creta, e Apolo, que também estava passando por Creta, a fim de que não lhes coisa alguma. Que haja comunhão que você tem, compartilha com ele. Paulo diz, eu quero estar contigo, Tito. Eu vou mandar pessoas para ir, para estarem com você. Alguns vão passar e vão precisar do seu apoio. Sabe o que é isso? Comunhão, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Os ímpios fazem isso com maestria. No livro de Isaías, por exemplo, um ímpio vira para o outro e diz assim, me ajude aqui. O outro vai lá e ajuda a fazer um ídolo. Versículo que é usado às vezes até em casamento, né? Um ao outro ajudou e ao seu amigo disse ser forte. É um ímpio chamando outro ímpio para construir um ídolo. Ora, se os ímpios que são ímpios conseguem ter alguma forma de comunhão,
como que aqueles que são unidos pelo Espírito de Cristo não conseguem? E é disso que Paulo está falando. Eu sei que teólogos gostam de conversar sobre teologia. Hoje é fácil. Se eu quiser conversar sobre teologia com um pastor especialista em linguística, pego o meu celular, ligo, por exemplo, ao reverendo Norval, posso ligar para o reverendo Nicodemos, posso ligar para o pastor Marcelo, vários pastores, que a gente pode conversar sobre linguística. Se eu quiser de grego, tem com quem conversar. Se quiser de hebraico, tem que conversar. Se quiser falar sobre línguas indígenas, tem com quem conversar. E se eu quiser falar sobre, por exemplo, exegese, interpretação bíblica, tem especialistas com quem conversar. Se eu quiser falar sobre hermenêutica, sobre homilética, é fácil encontrar especialistas com quem conversar. Mas não era assim no século I. Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Tito não podia se dar ao luxo de pegar o telefone ou de ligar um computador e fazer uma conferência teológica com Paulo, Barnabé, Silvano e Timóteo e Apolo e etc. Ele não tinha como fazer isso. Com quem ele conversaria então? Primeiro já vimos, não é com os facciosos. Não é com os faladores de bobagem que Paulo chama de perversos. Com esses não, deixa para lá. Restava-lhe então a companhia dos crentes. Conversar sobre a vontade de Deus com os crentes é sempre importante. E ambos acabam aprendendo, porque o pastor conhece o seu rebanho, conhece suas opiniões, suas deficiências teológicas, as suas dúvidas, os seus anseios espirituais. Com esse conhecimento, o pastor se viu obrigado a estudar sobre determinados assuntos, sobre como aplicar um determinado ensino das Escrituras na vida prática. Mas, para além do coração de Tito, Paulo disse, olha, eu vou enviar alguém que vai sair com você. Então e naquela época alguém chegava até sair da cidade. Hoje não, você chega na cidade, você resolve um assunto e vai embora no mesmo dia. É possível você acordar aqui em Brasília, São Paulo, de manhã, de tarde você está no Rio de Janeiro, participando de outra reunião, de noite você está em casa. Hoje é possível. Recursos para isso nós temos. Mas naquela época não. Quando Paulo, por exemplo, enviasse Ártemas ou Tíquico, eles chegariam ali de barco ou de alguma outra maneira, iria passar alguns dias até que houvesse um outro meio de transporte. Tito teria a comunhão desses irmãos com ele. E Tito então iria para Nicópolis, onde Paulo estava, gozar da comunhão de Paulo. Isso demorava tempo. Mas a ideia aqui é, Tito, você precisa buscar a comunhão de pessoas fiéis como você. Deixa o insensato, procura a companhia de homens fiéis. Tito receberia algumas visitas também, poderia se relacionar fraternalmente com Zemas, um judeu convertido, que era intérprete da lei. Tito poderia também gozar da companhia por algum tempo de Apolo, que também era um judeu convertido. Tito poderia tratar-lhes bem, fornecer-lhes recursos para continuar nas suas viagens. Mas enquanto eles não viajavam, Tito teria o privilégio de usufruir da comunhão desse mundo. Evita o homem insensato e procura o homem piedoso. Parece coisa tão simples. Mas a gente precisa ser lembrado disso. Porque às vezes o insensato é engraçado. E para quem não ama a palavra de Deus, o piedoso é chato. Não é? Mas a Bíblia diz, evita o insensato. Por melhor de fala que ele seja. E Paulo diz, no começo desta carta, que eles eram bons de falar. Falavam bem. Procura o piedoso. Falem sobre a palavra. Terceira coisa que ele vai dizer, nesse texto está no verso 14. Nós precisamos aprender a nos distinguir nas boas obras a favor dos necessitados. Paulo está dizendo, chega de discurso vazio. Algum tempo atrás eu mencionei que os ímpios pegam as suas obras em favor dos necessitados e esfregam ela na cara dos cristãos, dizendo, mostra-me a tua fé e eu mostro as minhas boas obras. O que os ímpios não sabem é que quando sacodem as suas boas obras, eles estão simplesmente sacudindo um trapo de imundície que os condena. Mas eles estão certos quando cobram da igreja a prática das boas obras. Até os ímpios, Deus criou um caminho de boas obras para os cristãos. E até os ímpios esperam que os cristãos pratiquem as boas obras. E Paulo está dizendo, os nossos precisam se distinguir na prática das boas obras. Os ímpios conseguem
com o seu coração cheio de ódio contra os cristãos, conseguem difamá-los e cobri-los de vergonha, quando a sua fé não se expressa em um bom procedimento como discípulos obedientes de Jesus Cristo. Quando Paulo diz quanto aos nossos, é óbvio que ele está fazendo um contraponto aos que não são nossos. Os nossos são os fiéis, na visão de Paulo. Os que não são nossos são aqueles que ele já falou, facciosos, desobedientes, rebeldes, pervertidos, aqueles que fazem do pecado seu estilo de vida, aqueles que por suas próprias obras se condenam. Mas Paulo diz assim: receber conhecimento, desenvolver-se neste conhecimento é dever dos servos de Deus, que são crentes. E eles devem pegar, os crentes devem pegar o conhecimento, o seu aprendizado. Ele diz assim: quanto aos nossos, que aprendam, isso é imperativo. Mas não é um aprendimento meramente intelectual, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Pastor, boa obra não salva. Por que eu vou fazer boa obra? Porque Deus criou você para fazer boas obras. Porque Paulo disse que Deus criou você para andar num caminho de boas obras. Não é para ser salvo. Você não é salvo porque faz boas obras. É salvo para fazer boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Por isso que Paulo diz: os nossos precisam se distinguir no caminho da piedade. Os nossos precisam se distinguir no caminho das boas obras em favor dos necessitados. Não é só em favor dos nossos amigos e familiares e aqueles que estão próximos de nós. É um conhecimento que não é teórico. Ele está falando aqui de uma teologia, de um conhecimento das coisas de Deus que não é estéril, de um conhecimento que segue o exemplo de Jesus de fazer o bem a todos. Em Romanos, por exemplo, no verso 17 do capítulo 12, Paulo diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Você já observou que fazer o mal é fácil, rápido e instintivo? A coisa mais fácil que tem é você dar um soco em alguém. Mas para você fazer o bem a uma pessoa, você tem que se esforçar. Você tem que se mover, você tem que ter vontade de fazer. Um soco você dá em reflexo. Carinho, você precisa pensar onde você vai fazer isso, carinho. Ajudar alguém, você precisa pensar nos recursos que você tem, no que essa pessoa precisa, e então se voluntariar, mover-se. É por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12: esforçai-vos por fazer o bem, para satisfazer as necessidades, para diminuir as dores das pessoas. O ensino bíblico é: você deve estar na linha de frente da prática das boas obras. De que adianta aprender que deve fazer o bem? Eu sei que eu tenho que fazer o bem. E não fazer. Omissão também é pecado. Aliás, é um pecado tão grave quanto qualquer. Aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, Tiago vai dizer: isto está pecando. Ninguém foi chamado para o reino de Deus para se acomodar. Nós somos chamados para fazer parte de um povo em marcha. Não é como no ônibus, num trem, no navio, que você sempre chega ao fim da jornada. Você anda. E o texto diz, a Bíblia ensina que nós, ao andarmos nessa jornada, nós devemos levar as cargas dos outros, porque cumpriremos a lei de Cristo. Isso vai resultar em louvor e ação de graças ao nome do Senhor. Olha só o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 9. Porque o serviço desta assistência, quando você faz o bem, 9:12, o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, você faz o bem, você resolve o problema de quem está com problema, mas também redunda em muitas glórias a Deus. Por que o crente deve fazer o bem? Buscando recompensa? Não. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E como servos de Deus, como quem tem conhecimento das Escrituras, que não deseja que esse conhecimento seja estéril, como alguém que tem o Espírito Santo, nós devemos produzir fruto. A atuação do Espírito Santo sempre resulta em fruto. E um desses frutos, podemos dizer assim, é um serviço firme, incansável, inabalável na obra do Senhor. E por que a gente trabalha com firmeza, sem cansar, sem se abalar e sem desistir na obra do Senhor? Porque nós sabemos que o Senhor, o nosso trabalho, não é vão. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 58.
As 3 orientações de Paulo para nós aqui nesse texto estão relacionadas com, primeiro, não se envolva, não perca tempo, não desperdice o seu tempo com a insensatez. Segundo, procura a companhia de pessoas piedosas. Terceiro, junto com os nossos, junto com as pessoas piedosas, esforcemos-nos em nos destacar, em nos distinguir na prática das boas obras, especialmente em favor dos necessitados. Alguns historiadores contam que houve, durante aquele período de grandes perseguições contra a igreja, no século II, século III, houve peste em Roma e as pessoas estavam morrendo, como aquela expressão que se usa, né? Caindo como moscas pela cidade, infectadas pela peste bubônica. E sabe o que os nobres romanos, os políticos, os imperadores fizeram? Colocaram as suas bagagens, colocaram a sua violinha no saco e foram procurar cidades mais aprazíveis que não estivessem infectadas. Os cristãos ficaram em Roma, cuidando dos seus próprios doentes, cuidando dos doentes romanos que antes os perseguiam, enterrando os cadáveres para que a praga não se propagasse ainda mais. E um escritor dessa época olha o que os cristãos fazem e diz: vede como eles se amam, vede como eles se amam e nos amam e cuidam dos nossos. Em vez de ter o nome do Senhor envergonhado, a prática das boas obras levou os gentios a olharem para os cristãos e dizerem: eles são, de fato, discípulos de Jesus Cristo. Porque eles evitavam a insensatez. Eles buscavam a piedade e eles se exercitavam na piedade. E Paulo vai concluir com uma palavra simples de despedida e de saudação. Ele vai dizer: todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com nós. Paulo termina essa carta lembrando de algo que acontece assim, de maneira mais local do que universalmente: a fraternidade cristã. É muito comum que haja companheirismo e fraternidade, pelo menos deveria haver, entre membros de uma mesma igreja. Embora a gente também tenha que admitir que, mesmo entre membros de uma mesma igreja, existam estranhamentos. Ao invés de haver entranhados afetos, tem estranhamento, infelizmente. Isso é uma desobediência ao ensino bíblico de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mas isso não é normal, isso é pecado. O normal entre os discípulos de Jesus é que haja afeto profundo. Lá em Filipenses 2:1, Paulo diz assim: olha, se existe alguma exortação em Cristo entre as pessoas piedosas, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, está falando dos nossos, se há entranhados afetos de misericórdia. Entranhados quer dizer algo que vem de dentro, não é algo que você coloca um sorriso no rosto, é algo que vem de dentro, profundo. Um amor de fato, um amor de verdade. Paulo está dizendo aqui é que os cristãos que com ele têm genuíno amor, os cristãos que estão com ele amam os que estão em Creta. E Paulo diz: eu também mando saudações para os que nos amam, que estão aí em Creta. Paulo não manda saudação para os ímpios, para os facciosos. Paulo não quer associação nenhuma com eles. Paulo não quer nem saudá-los. Jesus disse para não fazer isso. Quanto aos ímpios, a coisa mais poderosa da festa da terra, ele quer que eles sejam sustentados pela graça de Deus. Isso é melhor do que comida, isso é melhor do que bebida, isso é melhor do que tesouro. Quer ver uma coisa? Tranquilidade pode ser tirada de você? Perseguidor, um tirano pode tirar a sua tranquilidade? Pode. Suprimentos, comida e bebida, pode por alguma razão escassear. Você pode encher a sua prateleira de comida, o governante pode chegar e confiscar. Fica com fome. Ouro e prata, dinheiro no banco. Talvez o Luiz tenha perdido algum dinheiro na poupança na época do Collor. Perdeu? Eu não perdi, Luiz. Eu não tinha. Eu não perdi. Mas eu sei que muita gente perdeu, teve gente que se matou por causa disso. Tinha ouro e prata, e de uma hora para outra deixou de ter. Tudo que há não pode ser tirado de você de uma hora para outra. As coisas que temos no tempo presente podem ser perdidas a qualquer momento. Saúde pode dar lugar a uma doença.
Alegria pode ceder lugar à tristeza. Ladrões podem te roubar. A traça destrói, a ferrugem corrói, o governo confisca. Mas ninguém tira de você a graça de Deus. Paulo diz aos crentes: eu quero que vocês experimentem a graça de Deus. Pela graça de Deus, a paz é permanente. Pela graça de Deus, a confiança não se transforma em medo. Porque o coração do crente está guardado em Cristo Jesus. O crente colocou o seu coração em Cristo Jesus e ele sabe, das mãos de Jesus, ladrão nenhum, governo nenhum, nem traça, nem ferrugem, nada tira você das mãos de Cristo. E por isso você está em segurança. Nós sabemos que estamos seguros em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo diz na segunda carta a Timóteo, escrita pouco depois dessa aqui. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se Cristo está me guardando, eu vou ter medo. Que insegurança. E sabe por que Cristo vai guardar você, o seu depósito, até aquele dia? Você entregou o seu caminho ao Senhor, você confiou nele. Você sabe que o mais Ele fará. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não deixa nenhuma obra pela metade. Quando o homem pecou, Deus poderia dizer: sabe de uma coisa? Vou apagar isso aqui e começar de novo. Ele não deixa a sua obra pela metade. Em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, Paulo vai dizer: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus. Deus não vai desistir de você no meio do caminho. Deus não vai deixar que um ladrão tire você das mãos dele no meio do caminho. Esta certeza é colocada em seu coração e ela é sustentada no seu coração unicamente por aquilo que Paulo deseja aos crentes em Creta: a graça de Deus em Cristo Jesus. Vou concluir com a leitura de João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós temos aqui dois verbos importantes. Tem. Está no presente para nós. E você tem o que você tem. Só que no texto grego original, a ideia do verbo aqui é que você tem de uma maneira que não pode ser tomada mais de você nunca mais. Já foi dado e ninguém tira. E depois ele vai dizer que passou da morte para a vida. A morte já ficou. Já está na vida. Não tem como experimentar mais a morte. Mas para isso você tem que experimentar a graça de Deus. E é justamente esta graça que Paulo deseja que os crentes em Éfeso, em Creta, usufruam. E que nós usufruamos. E as instruções desta semana e da semana passada são: evita o homem faccioso, se aproprie, experimente a comunhão com o santo, esforça-te em praticar a piedade. E a graça de Deus seja contigo hoje e sempre.